Estamos online? Estamos online. Esperar o pessoal entrar, dar alguns segundinhos aí pra galera começar a entrar. Hoje nós vamos bater um papo com o Pedro, ele que é presidente da Associação Santa Cannabis, pra gente entender um pouquinho dos desafios aí do dia a dia. E eu sou o Natan, eu sou idealizador, sou jornalista aqui também na Canalize. E a gente começou essa campanha, que é um ato de empatia, acho que vocês já puderam perceber pelo nosso feed e por tudo aquilo que a gente tem feito, que é uma campanha que visa levar mais informação, levar a educação mesmo, porque a gente acredita que isso sim é uma das formas da gente quebrar o preconceito. E a gente acredita sim que o preconceito é uma das raízes que dificultam o acesso a cannabis daqueles que precisam, daqueles que optam por essa medicina. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí com o Pedro, que é presidente da Associação Santa Cannabis, para a gente ver um pouquinho dos desafios aí do dia a dia. Já vou chamar o Pedro por aqui. E vamos lá. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer durante a live também, tem uma caixinha aqui embaixo de perguntas, vocês podem fazer por lá. E aí, Pedro, como é que tá? E aí, Natan? E aí, galera da Canalize, tudo bom? Tudo certo? Muito obrigado, primeiramente, pelo teu tempo aí, por ter aceitado bater esse papo com a gente, bater esse papo para iniciar essa campanha de um ato de empatia. Eu pensei logo em você porque eu tenho visto o trabalho da Santa Cannabis. Eu acho que conversa um pouco com o nosso trabalho quando a gente entende um pouco dessa importância de levar informação de qualidade, de fazer uma curadoria legal de informação para quebrar esse preconceito, que é uma das raízes que faz com que esse acesso a cannabis não seja tão avançado como a gente queria. E fala aí um pouquinho de você, um pouquinho da associação, se apresenta aí para a galera, fica à vontade. Então, Natan, pô, é muito legal estar aqui levando informação, né? Eu acho que a Canalize vem para isso também, né? Para trazer informação, gerar um debate público e mexer com a opinião pública para a gente poder sair dessa inércia que a gente está relacionado ao assunto cannabis. Bom, eu me chamo Pedro, eu montei a associação por causa de uma necessidade da minha avó. Eu consegui o óleo através da Abracan, com o Marco Goraeb e com o Thomas Gitter, dei para minha avó e vi um resultado que a gente não via. Ela estava há 8 anos tomando o remédio químico, né, o alopático, e a gente não via melhoras, né? Pelo contrário, a gente via melhora no começo do remédio e depois um efeito colateral e um resultado final, depois de 8 anos, uma melhora significativa, não. Pelo contrário, a gente viu que estava prejudicando muito a minha avó. Quem quiser conhecer o vídeo, é só entrar lá no site e vai entender melhor do que eu estou falando vendo as imagens, né? E aí a gente, pô, falou, olha, as pessoas têm que saber disso, né? Por que estão escondendo isso das pessoas? Como faz? E aí vem aquela pergunta, como você vai fazer isso, né? Como que você vai levar uma informação dessa de uma droga que até ontem era a erva do capeta e que hoje traz soluções incríveis para pessoas que estão há anos esperando o resultado com remédio alopático. Poxa, a gente viu que a gente tinha uma bandeira ali, eu estava do lado certo da coisa. E como eu já venho do movimento de associação, que era a Associação dos Motoboys de Florianópolis, que eu já venho do movimento sindical, que eu já venho dessa coisa, eu tenho isso dentro de mim. Eu falei, cara, a gente precisa levantar essa bandeira e falar para todo mundo e enfrentar as barreiras, os tabus que tem sobre esse assunto. E aí a gente montou uma associação, porque como as pessoas queriam o remédio e como pessoa física a gente não podia dar muita ajuda, porque também faltava informação, não sabia como Uhum. conseguir, a gente se juntou num grupo, montou uma associação e hoje representa os pacientes que têm interesse em utilizar o tratamento de cannabis medicinal para suas melhoras, né? Para ter qualidade de vida. Não cura muitas doenças, não cura, mas traz uma qualidade de vida que elas não estão tendo com um alopático, né, Natan? Então acho que é por isso que a Santa Cannabis nasceu, por esse motivo. Quanto tempinho já que vocês estão aí nesse movimento? Cara, a gente nasceu no dia 16 de janeiro de 2018, então a gente já vai fazer 1 ano e meio. E é novo, a gente está engatinhando, na verdade. Tem associações muito anteriores a gente, que são associações na qual a gente se espelha. E Uhum. hoje a gente tem mais de 40 associações pelo Brasil. E isso faz do Brasil
uma situação sui generis mesmo, uma situação atípica que não tem no mundo. Onde tem um movimento que mais tem associação, que trabalha na desobediência civil, que trata o maior número de pessoas ali na luta, é o Brasil. Isso a gente tem que ter orgulho. E por que que você acha que está assim? Por que que você acha que essa é uma situação atípica? Por que que isso ocorre aqui? Onde você acha que está um pouquinho dessa raiz aí? Porque a gente costuma atacar muito fruto, né? A gente costuma muito atacar, talvez, pessoas, mas eu acho que tem uma coisa que vem antes aí, algumas coisas que vêm antes do real motivo do porquê que a gente está tão atrasado nesse sentido. Cara, a gente está atrasado por uma série de motivos. O Brasil ele tem tendência a ser atrasado para muitas coisas, como, por exemplo, a escravidão. A gente foi o último país a abolir a escravidão. Então a gente está acostumado a ser os últimos. A gente precisa primeiro ver um monte de gente fazendo. Ah, deu certo lá e depois trazer. E aí, junto com isso, você tem um sistema político que faz politicagem com o tema. Você tem um lobby de indústrias farmacêuticas que também não tem interesse de botar os seus produtos aqui. É importante dizer que hoje tem produtos sobrando de cannabis no mercado mundial. Existe uma bolha de produto de cannabis mundial. E, claro, seria um bom colocar olha o tamanho que a gente tem. E seria bom colocar esse estoque parado internacional para vender para os brasileiros, mas só para vender, e esse dinheiro vai para fora do país, não vai ficar aqui dentro. Então a gente tem várias políticas ainda da associação, mas voltando à tua pergunta, eu acho que a gente está assim, bom, por um atraso dos nossos políticos, das nossas leis, por uma coisa que venderam para a gente que foi mentira esse tempo todo, e agora a ciência está mostrando que mentiram para a gente nos últimos 60, 70, 80 anos, e por uma falta de estrutura educacional no país que possa lidar com isso de forma científica, de forma agrícola, fazendo com que isso seja uma saída tanto para o país, não só para a saúde, mas para a parte econômica também, geração de emprego e renda, esse tipo de coisa. E Pedro, na Santa Cannabis hoje eu imagino que vocês lidam com uma quantidade absurda de pacientes, pessoas que procuram, pessoas que já estão em tratamento. Quais são os casos que mais tem em média, assim? Quais são as patologias que mais podem ser tratadas com a cannabis? Bom, as patologias que as pessoas já conhecem, né, que é epilepsia, para qual é liberado o uso, paralisia cerebral, PC, autismo, Alzheimer, Parkinson, fibromialgia, câncer, e cada dia se descobre uma doença nova. E isso é um lance que o Brasil tem que se atentar também. Enquanto os outros países estão crescendo as suas bases científicas a respeito desse novo mundo da cannabis, né? A gente está parado. A Argentina aqui liberou, o Uruguai liberou, o Chile está em processo de liberação, o México. Então, quer dizer, são menores que a gente com um país grande desse, podendo ser referência no assunto, estamos aqui parados, de mãos atadas, esperando a boa vontade do governo. E, cara, com 1 ano e meio rodando aí, um pouco mais até, com bastante paciente com vocês aí também, quais são as principais dificuldades que vocês têm ainda hoje, em todo esse processo que vocês fazem de intermediação, assim? Quais são as principais dificuldades que vocês levam? Cara, a gente tinha muito mais dificuldade há 1 ano e meio atrás. As nossas dificuldades, quando a gente começou, era primeiro médico, né? Médico parceiro que pudesse receitar, que pudesse nos orientar, que pudesse nos aconselhar. Depois veio a questão jurídica. Mas hoje, graças a Deus, assim, os nossos problemas hoje, onde a gente trava é não ter lei que regule a cannabis, por exemplo, para a gente testar. A gente hoje conhece um monte de gente que usa o artesanal, que tem fornecimento artesanal, que faz o seu próprio remédio em casa, mas estão fazendo porque não tem outra opção. Então, eu acho que um dos grandes desafios hoje é as associações terem o direito de plantar para fazer pesquisa, o direito de plantar e certificar seu óleo para os seus pacientes, e dar o direito do cidadão escolher, da pessoa, do paciente, escolher o que ele quer, se ele quer um importado, se ele quer se associar a uma associação e fazer parte de um movimento onde ele vai saber o que ele está tomando e poder ter a genética apropriada para a doença dele, ou se ele já sabe qual que é a genética dele e ele vai plantar em casa e fazer seu remédio gratuitamente. Então, quer dizer, é importante nesse momento deixar os interesses de lado e pensar primeiro em resolver o problema das pessoas que estão doentes. Aí depois
como que a gente vai solucionar isso, levar um produto de qualidade brasileiro, de forma rápida, justa, para os brasileiros? Acho que esse é o primeiro ponto. Aí depois, sim, aí tem um mundo de coisa que a gente pode discutir, como ampliar as parcerias com a universidade, como aumentar os estudos científicos, como fazer, sim, trazer as empresas estrangeiras para cá. Eu não vejo problema nenhum em as empresas estrangeiras virem. Eu vejo problema em elas virem, venderem e levarem o capital para lá e desenvolverem tecnologia lá. Mas eu sou super a favor que elas venham, plantem no país, ajudem a gente a fazer uma lei de plantio e que elas usem as associações que já estão aí, que são as grandes percursoras desse movimento. Aliás, se existe uma lei hoje de cannabis regulada pela Anvisa, se existe hoje uma discussão nacional, é porque as associações estão fazendo um trabalho que o SUS não faz, que os planos de saúde não fazem, e as pessoas ficam à margem. Então, elas procuram uma associação para fazer. Então, acho que as associações podem sim ser um começo de trabalho para os nossos pacientes. E por que não, com as empresas estrangeiras entrando, apoiando, por que não as associações não serem a Fórmula 1 do mundo canábico, né? Tudo que é testado nas associações vai para o mercado. A gente defende muito isso. Acho que existe agora, a gente tem que descobrir um ponto em comum onde a gente possa caminhar em prol dos pacientes, em prol de um modelo nacional que não seja um modelo padrão que vem dando errado no mundo. Se você for analisar aí, o mundo vem apanhando para lidar com os interesses de todos referente a cannabis. É isso aí, cara. A campanha Um Ato de Empatia, ela nasceu muito parecida como a Canalize nasceu. Eu não sou um paciente, nem sou familiar de um paciente, mas eu acredito muito na força da empatia, sabe? E a Canalize nasceu desse lugar onde as pessoas não necessariamente precisam ter uma doença ou não necessariamente precisam ser familiar de alguém que tenha, para entender que isso faz um bem enorme para um monte de gente e por uma série de motivos isso não é tão acessível quanto poderia ser. E, cara, isso é muito legal, assim, porque com esse propósito que a gente veio, de dar alcance e levar informação para quem está fora da bolha. É igual você estava falando da bolha, a gente acredita no poder da bolha e o quanto essa revolução vem dela e vai saindo cada vez mais, mas a gente também acredita nesse ato de empatia que quase sempre ele é fruto de uma reflexão. Então, tudo aquilo que a gente tenta fazer, a gente tenta levar a reflexão para falar, ó, e quase sempre a gente leva duas coisas, que aí é onde eu quero chegar. A gente leva dados, a gente leva pesquisas, a gente leva estudos e mostra com esse lado um pouco mais técnico e racional o quanto isso é uma medicina e o quanto isso pode ajudar e já ajuda milhares de pessoas. E a gente também leva isso através das histórias reais. Porque, assim, muito mais do que o dado, do que a pesquisa, porque a ciência, quando você vê aquilo sendo na prática e, tipo, uma pessoa se beneficiando daquilo, eu não acredito como isso não possa tocar outras pessoas também. E eu acredito que isso é uma coisa muito parecida entre a Canalize e a Santa Cannabis nesse momento, assim, de andar muito junto com as histórias reais. E eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, de todo o processo que vocês vivem na Santa Cannabis com os pacientes. O que vocês têm visto, assim? Quais são as melhoras que vocês têm visto na prática mesmo, na vida real? O que vocês têm vivenciado por aí? Natan, a gente tem muitas histórias, mas antes eu quero falar do lance da empatia que você falou. Eu acho que esse trabalho que vocês fazem de empatia, usando esse gancho que tu falou, é muito importante, porque a empatia das pessoas é uma força muito grande para a gente, porque a mãe brigando por esse direito, ok, é justo, é direito dela, ela vai brigar. Agora alguém que não tem uma doença apoiando essa causa, também tem uma força muito grande, porque as pessoas começam a falar, opa, eu não preciso estar doente para apoiar, eu posso apoiar isso pelos exemplos que eu estou vendo, né? Então eu agradeço de coração essa empatia da Canalize com a gente e ela é recíproca e eu acho que isso é o que agrega no nosso trabalho. E isso tem a ver com o que você está falando, essa empatia começa a acontecer organicamente, né? Às vezes você pediu casos aqui, a gente tem casos de todos os tipos. A gente tem casos de um dos primeiros casos da gente foi de uma senhora que teve um AVC, ficou totalmente paralisada e o marido era policial militar e ele estava indo para o Uruguai pegar
é um policial militar reformado do interior do estado de Santa Catarina. Ele estava indo para o interior e ele estava morrendo de medo de passar a fronteira. E ele falou: pô, ainda bem que vocês apareceram, porque a gente já estava indo no Uruguai. Eu sou policial militar, eu não queria me arriscar e tal. E aí a gente foi o nosso primeiro medo, né? Ter que lidar com essa situação com o policial militar, mas deu tudo certo. A esposa dele melhorou, a filha dele manda os relatos das melhoras. Esse é um caso. A gente tem casos de crianças que tinham 20, 30 convulsões por dia e passaram hoje a ter uma, duas por mês. A gente tem o caso de uma moça do Rio Tavares que ela ia semanalmente para emergência do HU aqui, do HU não, do centro do pronto-socorro aqui, do autoatendimento aqui do sul da ilha. Ela ia uma, duas vezes por semana. Hoje, se ela vai uma vez por mês, é muito, de dor, de fibromialgia. Então, tem vários casos. Se entrar na nossa página lá, tem o caso do Guga, de síndrome de Tourette, que melhorou bastante. Tem vários casos. Assim, todo dia chega caso e todo dia chega relato de agradecimento. E é isso que é mais legal, porque isso gera uma empatia. E aí, um dado aqui, a gente está com 12 mil seguidores, vários posts, a gente não teve nenhum feedback negativo contra o nosso trabalho. Nenhum. Se a gente teve um feedback ou outro, foi do próprio ativismo que às vezes que se sente enciumado e acaba fazendo. De dentro de casa mesmo, assim, talvez tenha sido as críticas, tenha sido do espelho. Mas da opinião pública, do público em geral, a gente nunca teve nenhuma coisa contra. Eu acho que isso é da empatia que gera o trabalho. E como que está a sua expectativa, assim, do futuro do Brasil para cannabis medicinal, assim? Você acha que... E quando eu falo futuro, eu não falo nem 5, 10 anos, já estou falando, assim, um futuro mais próximo, no ano que vem, por exemplo. Você acha que... Como você tem sentido vendo de perto tudo isso? Você é pessimista ou você não é pessimista? Você é um cara que... como é que você tem visto tudo isso, assim? O que você está esperando? Natan, eu sou muito otimista. Eu acho que o Brasil ele já faz um trabalho hoje muito melhor do que muitos lugares no mundo, graças às associações. Eu acho que a gente tem tudo, mesmo que atrasado, mesmo que demorado, mesmo com frentes políticas enferrujadas e atrasadas, mesmo com uma lei mal feita, que é o que a Anvisa fez, só piorou, na minha opinião, só piorou, não ajudou em nada. Talvez ajudou a diminuir o preconceito, mas a introdução do remédio continua complexa. Eu acredito que a gente vai, no futuro, a gente tem a possibilidade de ser um projeto que deu certo no mundo da cannabis. Porque, Natan, a gente é um país continental, a gente tem 40 associações hoje que já fazem o trabalho e não vão ficar de fora das próximas negociações, vão brigar para estar dentro das negociações e participar dessas negociações da regulamentação da cannabis. Então, se a gente conseguir a ideia que a gente propõe e vem levantando essa bandeira é um núcleo nacional de cannabis que fale de cannabis medicinal, que fale de cannabis industrial e que fale de cannabis recreativa, por que não? Mesmo que fique em terceiro momento, mas a gente precisa também discutir isso, que é um problema que a gente tem de segurança pública e de saúde. Então, quer dizer, eu acho que o que nos falta? Um governo sério, que chame a responsabilidade, monte um núcleo, chame as associações, chame a indústria, chame os cientistas e os agrônomos e fale, olha, vamos fazer do país um modelo emergente de cannabis medicinal, industrial e num segundo momento recreativo. Eu acho que todo mundo sairia ganhando, a gente seria honesto com as relações, acharíamos pontos em comuns para poder alcançar o resultado. Acho que tem mercado para todos os tipos de pacientes, para todos os tipos de consumidores, para todos os tipos de instituições, sejam elas do primeiro, do segundo ou do terceiro setor, só que elas precisam sentar, conversar, achar um caminho e construir um caminho que pode sim ser referência para o mundo. Aí eu sou otimista demais, mas eu acho que pode sim ser uma referência mais para frente. Vamos ver, né? Vamos tentar. Cara, eu tô contigo, eu também sou muito otimista. Eu acho que, assim, a gente tem a gente tem um potencial imenso e eu acho que a nossa mentalidade, assim,
Acho que a grande virada de chave ela vai acontecer quando esse mesmo projeto que a gente toca enquanto um veículo de mídia, enquanto uma associação, isso se estender para outras esferas da sociedade. É o advogado, é o professor, é o secretário, secretária, é o segurança, é todo mundo com essa mentalidade, sabe? E contaminando diversas esferas da sociedade. E acho que essa é muito da nossa missão e acho que é onde muito que está a chave para a gente ver essa mudança, sabe? Eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Eu acho que a esperança de alguma mudança no país é de movimentos como esses, de pessoas que entendem o valor naquilo que elas fazem e começam a agregar valores, pessoas que têm os mesmos valores, e com isso acaba ficando quase independente, porque a gente está à beira de um estado falido, né? A gente está falando de capitais aí que estão falidas, a gente tá com um problema sério e talvez tenha uma solução e está ignorando a solução. Então, eu acredito que o futuro, a construção política desse país é através de ONGs, através de movimentos como a Canalize, como a Santa Cannabis, movimentos que reúnem pessoas que pensam iguais e vão impactar outras pessoas e assim a gente mudar a cabeça. Porque se depender de forças políticas e que estão aí há muito tempo, vai ser difícil mudar se não for assim. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para você, queria fazer essa mesma pergunta para todo mundo que está assistindo a gente e que vocês possam responder aqui nos comentários, saber um pouquinho da opinião da galera e queria saber a tua opinião sobre isso também, que na verdade não é nenhuma opinião, é um desejo, é um sonho, assim. Hoje, para você, se você pudesse escolher, se você tivesse uma lâmpada mágica ali, ou se você vivesse um sonho, qual que seria o cenário perfeito para você? Acordar amanhã é o cenário perfeito para você. Sobre a cannabis no Brasil, legislação, o cenário, realidade, como que seria? Compartilha um pouquinho do teu sonho aí. Cara, e pra galera de todo comentário aí também, comenta isso aí pra gente. Cara, o meu sonho é o seguinte, a gente ter esse núcleo que divida a cannabis medicinal, recreativa e industrial de acordo com as regiões, de acordo com a particularidade de cada região. Então, vou pegar a minha região, que eu posso falar melhor, a região sul. A região sul é muito rica de agricultores familiares, ela tem uma produção familiar muito forte. Então vamos fazer um projeto com Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina para uma produção, sei lá, ou medicinal, porque eu acredito que a grande indústria em escala para o cânhamo necessita de terras mais planas mesmo, de áreas mais planas, que possam envolver uma grande produção de fibra, de cannabis e tal. E aí você pode deixar para o sul, por exemplo, o medicinal ou o recreativo, mas isso modular para a região tal vai ser esse modelo, esse mercado, para a região tal, meio que fazer um consórcio onde todos os estados ganhem com isso, gerem emprego e renda, trazer a tecnologia, ciência e tecnologia e verba estrangeira para implementar isso no Brasil e que as associações sejam, como eu já falei, a Fórmula 1, seja o ambiente de teste, seja o berço desse trabalho, onde as pessoas, onde ela possa fazer o acolhimento, porque isso ela já faz. Hoje a gente é mestre em fazer acolhimento, as associações dão um banho em fazer acolhimento. Então, traz as associações para fazer esse acolhimento, faz uma parceria com a universidade para tratar esses associados e fazer teste, porque eles vão precisar fazer teste desses produtos, e coloca no mercado um produto de qualidade via associações e deixar também as associações livres para fazer o seu fitoterápico de acordo com as suas genéticas, vindo desses estudos, e deixar o consumidor livre para fazer o que ele quiser. Se ele quiser comprar um remédio na farmácia de R$2.000 da Prate Dona Dulce, ok, ele vai lá e compra. Ele quer comprar um importado fitoterápico de R$600 da Califórnia, ok, ele quer comprar, ele quer se associar e ter um remédio lá por R$200, R$300, sei lá o preço que vai ser final, dividido pelos associados, sabendo, estando próximo da planta, estando próximo da casa dele, quem sabe ele até poder ajudar no cultivo, também seria ideal. E se eu não quiser, eu vou plantar na minha casa, porque isso ninguém... E aí fica uma dica para os governantes e para as autoridades, nunca vão conseguir proibir. Nunca. Porque não tem como você controlar todas as casas de todas as pessoas, porque se isso um dia as pessoas descobrirem que isso descobrirem o que a gente já sabe, que é ótimo para o sistema endocannabinoide, tanto no tratamento de doenças como na prevenção de doenças,
na manutenção da sua saúde, porque isso é usado na manutenção da saúde em vários países. O dia que as pessoas descobrirem isso e elas quiserem plantar em casa, elas vão plantar e a polícia, a justiça, a lei não vai conseguir parar, porque é uma planta, dá em casa, você bota um vaso ali, lê como é que faz, tem os cuidados necessários, você vai ter a tua planta. Então, quer dizer, a maior prova que nunca vão proibir é porque ela está aí na rua e gerando tráfico. O único problema da cannabis, da maconha, é ela ser proibida. Se ela fosse liberada, ela não teria nenhum problema, só a solução. Minha A gente opinião. só. E eu acho que isso se resume muito no indivíduo ter a liberdade de escolher. É o que você falou, Exato, tudo se resume na liberdade do indivíduo de escolher. Quer plantar ou exato. se quer. Enfim. E, cara, eu queria deixar um espacinho final aí para você falar um pouquinho da Santa Cannabis, falar um pouquinho do que vocês fazem, o que uma pessoa que está vendo agora ou daqui a algum tempo pode encontrar na Santa Cannabis, quais são os processos que vocês ajudam, falar um pouquinho sobre isso. Então, a Santa Cannabis, ela faz todo o trabalho. A gente trabalha hoje com o acolhimento dos pacientes. E aí que eu acho que é o grande trunfo da Santa Cannabis é isso. A gente entende a dor do paciente, conversa com ele. Ele não é só um número, a gente tenta entender o que ele está acontecendo e dar um encaminhamento para ele. Então, ele chega na associação, no acolhimento, se ele tiver problemas psicológicos, ele passa, ou psiquiátricos, ele passa por um psicólogo. Se a família não quer dar o óleo, mas ele quer tomar, ou vice-versa, também tem um psicólogo que pode ajudar nisso. Aí passa pelo médico, faz a receita, depois da receita ele escolhe o que ele quer. Ele tem 3 caminhos, ele pode pedir um importado, ele pode ir para uma indicação que a associação passa de um jardineiro que faz artesanalmente, ou ele pode entrar com habeas corpus para plantar em casa. Então, e eu acho que isso que é deixar o paciente livre. E agora também tem o importado, né? Se ele quiser o importado, a gente hoje tem uma parceria com a USA Hemp, que é uma empresa que atende com qualidade dentro dos padrões da visão da Santa Cannabis. Então a gente dá a opção para o paciente fazer o que ele quiser, se ele quiser importar, se ele quiser plantar. A gente vai estar lá para assessorá-lo, para defendê-lo e para ajudá-lo. Show de bola. E, cara, se quiser deixar uma mensagem final aí, tá aberto aí o microfone da Canalize para você, se quiser deixar um recadinho. Eu quero agradecer ao Natan, à Canalize, a galera que apoia a gente. Eu vi que tá aqui uma galera, Dri Cannabis, Pedrinho, dois Pedros aqui. O pessoal todo tá aqui, então eu quero agradecer o Jefferson lá do Ceará, nosso paciente que conseguiu o HC. Agradecer a galera de Portugal também, que tem ajudado a gente bastante. Eu acho que é isso, cara. Agradecer a todos e nos ajudar, né? Levar essa voz, essa força aí para frente, ver se a gente consegue driblar as dificuldades do nosso país referente a esse assunto. Show de bola, cara. Muito obrigado também pelo seu tempo. A gente admira muito e acompanha o trabalho de vocês, cada vez aproximando mais, porque a gente entende que a união dessas forças pode fazer um bem maior e melhor do que já tem feito. E parabéns pelo projeto de vocês aí, cara. Muito obrigado mesmo pelo tempo que você cedeu aqui pra gente. Natan, eu que agradeço em nome dos associados. Obrigado, velho. Continuem com essa pegada e contem sempre com a gente, velho. Obrigadão, velho. Tamo De junto, cara. Até verdade. mais. Obrigadão. Valeu, galera. É isso aí, gente. Muito obrigado por terem participado da live. A gente acompanhou por aqui. Eu vi que todo mundo falou sobre a liberdade de cultivar, o cultivo legalizado. E a gente está num caminho bem legal aí para. E estamos colhendo um pouquinho, plantando bastante e colhendo um pouquinho de cada vez. Muito obrigado aí por todo mundo. Obrigado por terem ficado até agora. E amanhã tem live de novo. Amanhã tem live e vocês podem acompanhar lá no feed do Instagram. A gente vai estar divulgando horário, dia. Certinho das lives dos próximos dias e os convidados também. Então a gente ainda tem a doutora Janaína Barbosa, o Lucas Maciel para vir para cá também e a família da Maria para contar um pouquinho do caso dela aqui pra gente. Obrigadão por terem acompanhado até agora e até mais. Fiquem de olho aqui no nosso feed, tem vídeo, tem coisa nova. Acessem lá, nosso site é canalize.com.br e você pode olhar em todas as nossas novidades aqui no Instagram. Até mais, gente. Tchau, tchau.